temos o Deus da provisão, o Deus do impossível, o Deus do milagre. Recebe o teu milagre, gente. Recebe o teu milagre. Recebe, recebe, recebe. Hoje é noite de milagre. Ali louvamos o Senhor em nome de Jesus em seguida. Doutor Yashi Darai, Assomiei Cassi Naravassu. Oratório ao Senhor, isso é a presença de Deus. Às vezes o Espírito Santo não age no final, ele age no meio, ele age no início, ele age no fim. Aqui o Espírito Santo tem liberdade. Nós não somos Deus, nós somos templo em nome do Espírito Santo. Oh, aleluia! E em seguida, aleluia.
E em seguida o irmão Adriano já entra trazendo a palavra. Amém? Irmãos, eu quero fazer um pedido a vocês aqui em nome de Jesus, que vocês possam contribuir com alegria. Vocês não sabem que os missionários se enfrentam lá fora. Eu estava lendo hoje, pastor, 1 quilo de arroz no Uruguai, R$3,50. A dificuldade que esses homens enfrentam para fazer a obra, deixaram a sua família, deixaram o seu país, e estão lá em busca das almas. Contribua com alegria nessa noite. Dê o melhor que você tem a Deus, para que nós possamos ajudar os missionários que estão aí. Amém? Querido Deus, abençoe os teus servos que irão, Senhor, contribuir com os dízimos e as ofertas para a tua obra e para essa grande missão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Vamos adorar. Aleluia, igreja. As promessas de Deus irão cumprir em nossas vidas, porque o nosso Deus é fiel e o que Ele fala, Ele cumpre. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É o Deus de perto, estando longe, nunca mudaste, tu és fiel.
Efésios capítulo 5, versículo do 1 ao 5. Louvado seja teu nome, Senhor. Ô glória. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Perdão, desde o começo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Não convém nem torpeza, nem pavoices, nem cachorrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis disto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém? Estava eu sentado aqui, pedindo direção ao Senhor, como eu poderia começar essa mensagem. E o Espírito Santo me fez lembrar quando eu era jovem, quando eu tinha 13 anos, porque ainda sou jovem, então 25, mas tenho cara de 15. Quando eu tinha essa idade, eu tinha um sonho, um desejo esse que me custava todo dia levar uma pizza da minha mãe. Vocês viram porque não é vocês, né? Esse desejo, quando eu apanhava da minha mãe, eu apanhava da minha cunhada, a esposa do meu irmão. Pois a minha mãe muitas vezes sonhou eu morrendo afogado. E o meu desejo de todo dia era ir para o rio. E por mais que eu soubesse que eu ia apanhar, eu ia. Porque o amor que eu tinha pelos meus amigos e o desejo que eu tinha de estar com eles era maior do que a pizza que eu ia levar. E é igual o primeiro amor, quando a gente encontra uma primeira namorada, a gente nunca esquece. Mas graças a Deus, meu primeiro amor foi minha esposa. E na Bíblia Sagrada eu encontrei um cidadão que ele também tinha esse mesmo desejo. Um certo dia, enquanto Paulo e outros discípulos jejuavam e oravam, o Espírito Santo disse: separai Barnabé e Paulo para a obra para os quais tenho chamado. E assim, enviado pelo Espírito Santo, navegaram para Chipre e anunciaram em várias cidades a palavra do Senhor. Ao voltarem a Antioquia, com a bênção dos irmãos, voltariam para os que haviam enviado. Mas Silas achou melhor permanecerem por mais algum tempo, finalizando ali a primeira viagem missionária. Diga para o seu irmão ao seu lado: primeira viagem missionária. Aleluia. Ao passar algum tempo ali em Antioquia, Paulo, em particular, achou Barnabé e diz: Barnabé, vamos visitar os irmãos, o qual nós pregamos, vamos visitar a cidade por onde passamos. E Barnabé concorda, mas Barnabé queria levar Marcos. E Paulo pergunta: que Marcos? Meu primo. E Paulo não aceita, porque ele não os acompanhava na obra do Senhor. E Barnabé, chateado, se separa de Paulo. Paulo perdeu um amigo, mas Paulo não desistiu da chama missionária. Quando perdeu a amizade de Barnabé, ele escolhe Silas. Ao escolher Silas, eles partiram e foram direto para Chipre, voltando para a cidade do qual tinham saído. E quando passando por algumas cidades, chegam em Troade. Ao chegar em Troade, Paulo tem uma visão. Depois dessa visão, Lídia se converte. Depois da conversão de Lídia e a libertação de uma serva que tinha um espírito de adivinhação, Paulo e Silas são açoitados e presos. Olha Paulo aí apanhando igual a irmã Adriana. A diferença é que quando eu apanhava, não tinha ninguém para interceder por mim. Eu não era evangélico ainda. Mas Paulo e Silas tinham. Como foi louvado aqui, explicado, Paulo e Silas oraram. Mas eu acredito, Silvano, que foi nessa prisão que ele mencionou pela primeira vez aquela frase:
não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E com isso, o Senhor, olhando para a atitude daquele cidadão, eu fui pesquisar sobre as prisões antigas. A maioria era feita de pedra. Mas aí pro meu Deus e pro seu Deus, prisão de pedra vira castelo de areia. É só ele bater o pé, vem um trovão do céu, vem um terremoto e cai por terra, meu querido. Porque o meu Deus e o seu Deus, ele não desampara. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ao sair dali, eles navegam para Corinto. Chegando em Corinto, ele encontra um judeu chamado Áquila e sua esposa Priscila. Ao encontrar esse casal, Paulo cuida de levar eles para Éfeso. Deixando em Éfeso, os irmãos, ao ver Paulo, pedem que Paulo fique em Éfeso. Mas Paulo, movido pelo Espírito Santo, diz: se Deus quiser, voltarei a ter convosco. E volta a Antioquia, por onde tinha partido, finalizando ali a segunda viagem missionária. Fala para o teu irmão do teu lado: segunda viagem missionária. Passando ali algum tempo, novamente Paulo decide fazer outra missão. Enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, passando pelas cidades mais altas, volta a Éfeso. Chegando em Éfeso, ele encontra ali alguns discípulos e pergunta: recebeste o Espírito Santo quando creste? O que me chama a atenção desse texto, Silvano, é que quando ele vê o cidadão, ele já sabe que é crente. Eu não sei se pelas vestes, eu não sei se pelo brilho do rosto, mas a gente que é crente, quando logo o crente vê, nos identifica. Eu me lembro que uma vez eu mais o meu irmão fomos para o centro e nós saímos para um shopping cheio de gente. Tinha um irmão lá, quando ele viu a gente, já foi lá na parte do Senhor, porque o Espírito testifica com o outro. E chegando em Éfeso, Paulo passa ali 3 anos ensinando os irmãos, pregando, e Deus fazia ali maravilhas tremendas através da vida de Paulo, de forma tal que panos e lenços que o tocava Paulo, ao levar para os irmãos, doenças e espíritos malignos saíam dele. Depois de passar 3 anos ali, Paulo, em espírito, volta a Jerusalém, onde é preso e transportado para Roma. E é de Roma que Paulo escreve a carta aos Efésios por revelação divina. Olhando a carta aos Efésios, é uma carta melancólica. Melancólica porque ele fala 24 vezes a palavra amor. Acredito não, tenho certeza, que os irmãos de Éfeso perderam o primeiro amor. Numa revelação divina, Deus pede para ele escrever. Paulo escreve a carta de Éfeso. Mas ao escrever, tinha que alguém levar. Aí entra Tito. Porque Paulo estava preso, mas ele tinha o direito de receber visitas. Quando Tito vai visitar Paulo, Paulo diz: Tito, irmão amado, leva essa carta à igreja de Éfeso. Quando chegar lá, conforta os irmãos, fala da minha situação. Mas tu lê essa carta na igreja de domingo, porque de domingo está lotado, igual a igreja de Diniz, porque o pastor mudou, agora está lotado. Louvado seja o nome do Senhor. E chegando na igreja, Tito começa a ler a carta. Paulo escreve a carta aos Efésios. No capítulo 1 ele começa lembrando das bênçãos espirituais, pois ele lembra aos irmãos que Deus os abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ou seja, a igreja dos Efésios, ela não era uma igreja qualquer. Era parecida com a igreja de Corinto. Quase todos os dons do Espírito Santo eram presentes naquela igreja. No capítulo 2, Paulo começa dizendo: a salvação é pela fé. E eu meditando, por que Paulo começou o segundo capítulo desse jeito? Porque naquela igreja tinha pessoas de classes sociais mais altas, ao ponto de ter até escravos. E esses irmãos, por fazer a obra do Senhor mais do que os outros, eles achavam que já estava salvo. E Paulo escreve: a salvação não vem pela obra, não vem do homem para que vós não os orgulhe. A salvação é pela fé. O que isso me chama a atenção é que nas igrejas de hoje em dia, existem pessoas por ter 10, 15, 20, 30 anos de crente, acham que já estão salvos. Quando olha para o novo convertido, já está condenado. Principalmente quando alguém peca. Paulo escreve aos Gálatas, Gálatas capítulo 6,
quando vós se surpreender com alguém em pecado, vos chegai-vos com espírito de humildade e cuidais para não cair também. Humildade é se colocar no lugar do cidadão. Eu queria que Deus entrasse por aquela porta ali e estampasse aqui uma tela de 60 polegadas de plasma, de preferência. E eu ia sentar aqui e ele revelasse a vida de cada um que está aqui. Tem gente que acha que, por ter tanto tempo de crente, já pode condenar o irmão A, o irmão B, e não é assim. Não é assim. A gente devemos chegar com o espírito de humildade. Pecar, que nem o pastor falou, todo mundo peca. E sair do pecado, não se sai com discriminação, não se sai com exclusão. Sair do pecado, se sai quando você tem alguém do lado, para lhe aconselhar, para lhe explicar. E a gente vê pouco essas coisas dentro da igreja. Quando a gente está no buraco, atolado de pecado, quando estamos tentando sair do buraco, no lugar de Deus para dar a mão, vem 3 com o pé e pisa, volta. É desse jeito. Não era para ser assim, irmãos, mas infelizmente é. Sabemos que é assim. Os irmãos, por ter muito tempo de crente, acham que tem esse direito. Mas se Deus revelasse aqui o pecado de cada um, ia se colocar no irmão que peca. Mas não se preocupe, Deus não vai fazer isso. Ele manda te dizer assim, qual a frase que ele diz para a mulher pega em adultério? Quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo tem que baixar a cabeça, porque todos nós somos pecadores. E Paulo continua escrevendo a epístola aos Efésios. No capítulo 3, Paulo ora pelos irmãos. Pergunta para o teu irmão do teu lado: tu tem orado por mim? Tu tem orado pelo presbítero Lima? Tu tem orado pelos obreiros? Pois ora. Ora que Deus melhora. Ora que Deus faz. Ora que Deus transforma. Ora que Deus liberta. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. No capítulo 4 e no capítulo 5, Paulo vai tratar das coisas que achamos que não é pecado. Paulo estava tão melancólico que ele pediu para os irmãos terem cuidado até com as conversas. Eita Jesus! Tanto de irmão que tem com a língua grande, né? E Paulo ora pelos irmãos. E quando chega no capítulo 5, que Paulo vai tratar das coisas simples, a igreja não aceita. Não aceita porque a igreja de Éfeso, antes de ter a igreja, o pessoal daquela região, eles cultuavam a deusa Diana. E eles costumavam a fazer todo tipo de coisa que não prestava. Pois é desse jeito que as pessoas cultuam os outros deuses. Mas o meu Deus e o seu não. Não é de qualquer maneira que Deus recebe uma oração. Não é de qualquer maneira que Deus recebe um sacrifício. Não é de qualquer maneira que você pode chegar e pedir algo a Deus. Não. Você tem que estar em comunhão com Deus. E a igreja de Éfeso não aceita. Porque ele estava acostumado com isso. É aqui que eu entendo que Éfeso tinha perdido o primeiro amor. Porque em Apocalipse, capítulo 2, o Senhor diz: tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Levanta-te, arrepende-te e volta ao Cristo. Mas tem um versículo aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 5 do livro de Éfeso, que esse versículo, quando foi mencionado dentro da igreja, esse versículo causou tumulto. Tumulto, porque ninguém recebeu. Não recebeu porque todos praticavam esse ato. Está escrito em Éfeso, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriaguei com vinho que há contenda, pois enchei-vos do Espírito Santo. Quando Tito lê esse versículo, eu acredito que tinha um irmão lá do lado de lá e diz assim: Tito, Paulo está errado, porque ele recomendou a Timóteo que bebesse vinho. E Tito fala: amado, ele recomendou, mas não era um vinho potencial, não era um vinho qualquer,
Ele recomendou também para o esposo de Timóteo, porque ele tinha enfermidade. E lá do outro lado ali, o irmão diz assim: ei, mas Jesus bebeu vinho. Aí eu acredito que Timóteo olha, de fato ele bebeu. Mas da onde foi que veio o vinho? Da onde foi que surgiu o vinho? E eu, analisando como foi que Jesus bebeu esse vinho, Jesus transformou água em vinho. O vinho não era derivado da uva. Esse vinho era celestial. Por isso que ele bebeu. Não era um vinho fermentado. Aleluia. E lá do outro lado, tem um irmão que diz assim: ei, mas o Senhor bebia vinho na Santa Ceia. Aí eu acredito que Tito parou, pensou e tentou achar uma resposta para aquele irmão. Eu acredito que ele citou Êxodo capítulo 12, versículo 15. Quando o Senhor Deus disse para Moisés falar para Israel: do primeiro ao sétimo dia tirareis todo o fermento de vossas casas, pois qualquer um que comer ou beber coisa fermentada será lançado fora de Israel. O versículo é bem claro: se tomar, comer ou beber qualquer coisa fermentada será lançado de Israel. E hoje Israel é a igreja. Hoje Israel somos nós. E os irmãos não recebem. Não recebem porque Tito não era um líder. Tito não tinha posição. Era um membro, igual a mim, igual a você. E é difícil receber uma repreensão de alguém que você acha que é menor do que você. É difícil receber uma repreensão e aceitar alguma coisa de alguém que você acha que é inferior a você. Infelizmente, é assim, na terra. Valemos o que temos, mas para Deus não é assim. Para Deus vale o que você é. Não depende quanto você diz. Não depende. Porque o Senhor, uma certa vez, ele estava olhando alguns discípulos, colocando dízimo e as ofertas, e vários colocando muitas coisas. Aí vem uma viúva e coloca algumas moedas. E o Senhor diz o quê? Verdadeiramente, aquela ali depositou mais do que todas. Com esse versículo eu entendo que não é quanto a gente damos, mas é o que você é. Adoração a Deus não depende de quantidade de tempo que você tem. Adoração a Deus não depende do seu status na igreja. Adoração a Deus não depende do carro que você tem na igreja. Adoração a Deus vem daqui, ó, do joelho. Do joelho. Essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração já é 8h30. Eu queria pedir para os irmãos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
que há 32 anos depois, o próprio Deus diz para a igreja que ela tinha perdido o primeiro amor. E eu pedi a Deus uma confirmação do que eu estava falando, se era de Deus ou não. E o Senhor fez alguém falar para mim o seguinte: aquela dúvida que veio e arrastou de 62, que foi o ano que foi escrito o livro de Êxodo, até hoje, se beber vinho é pecado ou não, eu não vou me abster de dizer que sim ou que não, mas tire suas dúvidas. Porque se você beber um cálice de vinho, um cálice só de vinho, depois do jantar, e se você for pego numa blitz, é o suficiente para você ser provavelmente preso. Se isso é pecado na lei do homem, imagine na lei de Deus. Mas não se preocupe, o Senhor mandou dizer o que ele disse para a mulher pega em adultério: vai, teus pecados são perdoados, mas não pegues mais. Amém? Glória a Deus. Que maravilha, queridos. Só o tempo. Glória a Deus. Pode soar aí a guitarra. Aleluia. Aleluia. De olhos fechados, 2 minutos de adoração. Sede imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, andai em amor. Na chuva cantará sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai, igreja andai, igreja andai, o Senhor fala nesta noite: andai, andai em amor, adore ao Senhor, andai em amor, andai em amor, andai em amor, andai em amor. O Senhor fala nessa noite: igreja, andai em amor. Deus Santo, coloquei a palavra em sua boca, para que esta igreja seja meus imitadores, como filhos de Deus, andai em amor, andai em amor. Se você tinha ainda no coração, se você tinha confido na boca, irmão, a palavra de Deus diz nessa noite: andai em amor. Reconcilie com seu irmão, abrace o seu irmão, andai em amor, andai em amor, andai em amor.
Eu quero ver quem é Raquel, eu tenho que. Olha, Raquel é bonita. Quem entregou essa identidade permanente do Francisco Reinaldo Marques Silva. Escute, o Marcos Francisco Reinaldo Marques Silva está desviado. O amor de Deus vai incendiar o coração dele. A igreja vai orar e as cadeias vão se quebrar. Se você tem um familiar, Aleluia! é hoje. A tua adoração vai quebrar as cadeias com frente. O amor de Deus vai derramar no coração dele. Só quem quer se amar. Se você está em pé, o amor de Deus está aqui derramando. Você vai ser curado. Vai baterista. Deus é amor. Aqui está essa senhora, Senhor, que veio à frente. Derramou o seu forte dela. A tua serva que vai ingressar, Senhor, no conjunto de mocidade. Senhor, levanta agora o clamor por cada pessoa que está aqui, cada crente, os seus familiares. Meu Deus, a partir de hoje, meu Deus, eu creio que vai ser diferente. Ele for alistado no teu exército, Senhor. Verdadeiro atalaia. Tu vai batizar, Senhor Jesus, com o Espírito Santo, dando ousadia e intrepidez nessas vidas. Abençoe seus jovens. Aleluia! Seja uma Senhor, seja uma bênção, um instrumento em tuas mãos. Aleluia! Abençoe a juventude, a mocidade, Senhor, os homens, todos, Senhor, as crianças. Obrigado por essa festa. Obrigado pelo mover do teu Espírito Santo. Aleluia! E toda a igreja diga em uma só voz: amém! Aplauda o Senhor. Para terminar a cabeça apostólica, você volta para o seu lugar e olha para mim um minuto. Perdoa-me. Terça-feira de carnaval para mim saber. Quem vai poder estar no culto terça-feira? Pronto. Não vai poder estar aqui, sabe? Puxa, é alto mesmo. Não vai estar aqui? Está dirigindo o culto, viu? Quando tiver escalado para dirigir, obrigatoriamente, se você sentir de Deus, pode pregar. Amém? Bota um para dar uma palavra e depois você deixa Deus te usar. Amém? Então, domingo tem culto, terça tem culto. Vigia nesse carnaval e se enche de Deus. Glória a Deus. Vem cá, Fabrício. Glória. Vamos mais alto. Olha aí para mim poder dar vez. Vamos lá. Aleluia. Eterno Deus e amado Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor, que confortou os nossos corações, Senhor.
Senhor, eterno Deus, Senhor, nos livra, Senhor, do homem maligno, Senhor. Peço a viagem que cada um vai fazer, Senhor. Ou aqueles que vão ficar, Senhor, usa, Senhor, como teus servos foram usados aqui no teu culto, Senhor. Eterno Deus, amado Pai, nos leva em paz, Senhor, para a nossa casa, Senhor. Habita, Senhor, nos nossos lares, Senhor. Resgata aqueles que necessitam, Senhor, do teu mover, do teu unção, do teu poder. Eterno Deus, amado Pai, assim eu te peço, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Eita! Glória! Cara, sabe por quê, mas Deus usa, né? Faz assim com a sua mão. É a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações e a direção do Espírito Santo seja para essa igreja com todo o povo de Deus. E todos digam amém! Diga para o irmão do nosso lado, tem uma semana de bênção.